destina a perder tudo que nós temos pela presença. Nós queremos largar tudo. Eu vou largar, eu vou deixar o serviço, eu vou deixar tudo, eu vou ficar em casa, eu quero ficar trancado no meu quarto, quero falar com Deus. Quando nós recebemos o toque do Deus Todo-Poderoso, é assim que nós ficamos. Aí nós nos tornamos totalmente alternativos, nós ficamos totalmente fora da casinha. Todos aqueles que estão à nossa volta começam a perceber que algo mudou, que tem alguma coisa diferente, e aí você começa a ser taxado de louco, você começa a ser taxado de tão estranho e esquisito. Aleluia! E assim acontece mesmo, querido, quando você escolhe ser alternativo. Gostei da palavra do Eduardo. Esse ano eu assumi a liderança dos jovens. Eu fiquei 6 anos como vice-presidente. E aí eu comecei a orar e falar: meu Deus, o que o Senhor tem como direção para esse ano? Aí Deus falou para mim assim: eu levantei você para quebrar conceito e regra. Falei: meu Deus, mas é um negócio difícil. Ele falou: essa é a tua escolha. Você escolheu viver assim, então não reclame. Faça o que eu tenho te mandado. Mas à medida que você vai quebrando conceitos, vai rompendo com as regras, você vai restaurando, resgatando todos os princípios. Querido, aquilo que era pecado há 2000 anos atrás, há 30, 50, 10 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Nós não devemos nos preocupar com essas coisas, porque continua sendo pecado. Não adianta nós acharmos que é light, que hoje em dia é mais tranquilo, que nós podemos usar isso, fazer aquilo no nosso corpo, andar dessa maneira, ou estarmos um dia fora e um dia dentro. Está errado. Aquilo que era pecado há 10.000 anos atrás, aquilo que era pecado quando Jesus andava na terra, continua sendo pecado hoje. E Jesus continua andando na terra e procurando aqueles que estão dispostos a adorar e ser verdadeiros adoradores. E você vai ficar olhando, vai ficar aí parado esperando o quê? Larga a mão de tudo, cara. Escolha ser adorador. Primeira característica do adorador: ele não se preocupa com o ambiente. Já viu aquele cara totalmente doido? Aquele cara louco que ele chega na igreja, você vê o cara com as mãos levantadas, o cara pulando, daqui a pouco o cara dá umas travadas. Já viu? Se alguém prestou atenção em mim, provavelmente alguma coisa já viu. Que você começa a sentir a presença de Deus aqui dentro. Você começa a sentir algo, um mover dos céus dentro de você, que você não consegue mais se controlar. Aí você começa a entender por que Deus chama as coisas loucas da vida para confundir aquelas que são sábias. Porque, ao meu ver, em sã consciência, eu chegar no meio de um bando de gente que eu não conheço e ficar me chacoalhando, ou sair sapateando, ou sair pulando, é doideira, cara. Ainda tá tranquilo, tu tá com o lençol na frente lá, o pano lá tá cobrindo. Agora imagina quem passa lá fora, parece um bando de louco, cara, gritando, sapateando, pulando. É loucura, cara. Deus confunde os sábios do mundo com essa doideira. Mas eu quero dizer que a maior loucura de Deus ainda é mais sábio que a sabedoria do homem. Então, por mais que Deus te convide a viver uma loucura, entre na loucura de Deus, porque vai ser muito melhor que você ficar vivendo a tua intelectualidade, ficar vivendo o seu intelecto humano, a sua razão. Deus não trabalha na razão, Deus trabalha na fé. Deus não trabalha na lógica. Deus não tem lógica para fazer e realizar. É por isso que Ele faz milagre. Milagre acontece porque não existe lógica da parte de Deus. Aquilo que você olha e diz assim: ó, não vai acontecer. Aí Deus pega e levanta alguém e diz para você: vai acontecer. E você vai ver. Por mais que ao teu redor tenha pessoas olhando e dizendo, como foram os amigos de Jó, que não vai dar certo, eu quero dizer para você que Deus está com os braços abertos na tua frente, dizendo: venha comigo, porque vai dar certo. Escolha andar comigo, porque vai dar certo. Escolha ser adorador, porque vai dar certo. Glória. Adorador não se preocupa com o ambiente. Ele não está preocupado. Isso é avivamento, querido. Nós estamos clamando por avivamento nesses últimos dias. E a nação brasileira tem sido despertada para isso. Nós vemos pessoas, antes nós importávamos a unção, trazíamos gente do Canadá e corríamos para ver lá qual que era a estratégia, a estatística, como é que fazia para a unção, para ouvir, para... Para com isso, cara. Deus não tem estratégia nenhuma. Deus tem intimidade.
Deus tem relacionamento. Aquele que tem relacionamento com Deus não necessita de estratégia nenhuma, não necessita correr atrás de profeta, correr atrás de Moisés para ouvir Moisés falar. Aquele que tem intimidade com Deus fala comigo, Deus, por mais que eu morra, eu quero que o Senhor fale comigo, eu não quero depender mais do profeta ou do Moisés. Aleluia. E nós estamos vivendo esse tempo de avivamento, as coisas têm mudado, Deus tem acelerado as coisas, tem feito com muito mais agilidade do que nos tempos antigos. Deus tem levantado a nossa geração mais light, com as coisas mais facilitadas dentro da igreja, para fazer realmente a diferença. Sabe por quê? Porque você pega um pastor que tem 30 anos de ministério, o cara não vai pular em cima do púlpito de jeito nenhum. A hora que você apaga a luz e liga umas luzes verdes, o cara quase tem um infarto, como já foi falado. Mas é por isso que Deus está levantando esta geração. É uma geração que está entendendo o reino de Deus, é uma geração que está disposta a adorar, independente de ambiente. Querido, avivamento não é a panela a tampa da panela explodir e sair voando. Avivamento é fazer com que o fundo caia. Avivamento é levar para fora da igreja e não dentro. Quantas pessoas querendo pregar e pedindo, Fernando, quero pregar, vamos fazer um culto lá na praça, quero ver se lá você vai ter coragem de pregar. Venha pregar no ponto de ônibus dentro do biarticular, que aí eu te coloco para pregar aqui. Larga a mão de ser pregador de palma e seja pregador de alma. Enquanto você buscar púlpito, você não vai ter púlpito. Enquanto Saul buscava do trono ao reino, era vaidoso com o poder. Deus dizia assim: já que você quer o trono, eu vou te tirar daí, vou colocar um que está no meio da malhada, que não quer nada com o trono, não está preocupado com isso, e eu vou colocar ele aqui assim, instituindo Davi como rei de Israel. Essa é a geração que Deus tem levantado nos últimos dias. Eu tenho orado e tenho dito: Deus, me inunda com a tua presença, com o teu amor, porque eu quero chegar no shopping, tá dando uma volta, dando uma olhada num tênis, alguma coisa assim, e poder parar alguém e falar assim: o que você tem? Cara, você tem algo diferente, e eu quero isso. Aleluia. Este é o verdadeiro adorador. É o cara que resolve ter intimidade, relacionamento com Deus, e por onde ele passa, ele começa a exalar a unção, a exalar o poder, e por onde ele passa, ele não precisa abrir a boca, porque só o fato dele estar ali, ele começa a transformar o ambiente, seja ele bom ou ruim, favorável ou não ao povo de Deus. As coisas começam a acontecer ao redor, pelo fato de você estar ali. Então saia daqui entendendo que você tem que ser a diferença aonde você está inserido, seja na faculdade, no colégio, no seu trabalho. Faça a diferença. Escolha nessa noite adorar o nome do Senhor, escolha a presença dele e busque um encontro verdadeiro com ele, se por acaso você ainda não teve. Se você teve, querido, Deus tem muito mais. Nós estamos vivendo uma gota, um percentual baixo daquilo que Deus tem para fazer. A segunda característica do adorador, qual que é? Alguém sabe? Segunda característica do adorador. Agora ficou já começa a falar em língua aqui, daqui a pouco enrola. A segunda característica do adorador é que ele não se preocupa com as dificuldades. Venha o que for, fuja tudo os animais, morra todos os filhos, e ele está preocupado em adorar. E ele está dizendo: Deus, eu entendo que é a tua vontade. Eu sei que o meu Redentor vive, dizia Jó. Em meio a tanta tristeza, amigos dizendo que não iria dar certo, que onde já se viu ele está daquele jeito. A própria mulher olhava para ele e dizia: amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem. Enquanto você tem dignidade, ele dizia: calma, o meu Redentor vive. Se eu estou passando pela prova, é porque ele tem algo para tratar com isso. Eu não sei se é comigo ou se é com alguém que precisa aprender através disso, mas eu sei que eu estou na dificuldade, no problema, na adversidade, porque Deus quer e Ele está comigo. Este é o adorador. Ele resolve adorar independente
do que vive, em vez de ser aquele crente danoninho, como foi falado, me dá, me dá, me dá. Enquanto ele está recebendo, ele está adorando, ele está dando glória, ele está pulando, ele está louvando. Agora, a hora que o cara perde o emprego, que o cara não tem comida dentro da despensa, aí o cara começa a esquecer de Deus. Aí ele começa a esquecer de ser adorador, ele começa a se preocupar com aquelas coisas do dia a dia e acaba não tendo mais a intimidade e comunhão com Deus. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer contato, Deus quer relacionamento. Deus criou o homem com este intuito. Ele criou e colocou o homem na face da terra para que ele pudesse ter este contato. Querido, entenda, Deus não é um Deus individual, de individualismo. Deus é um Deus coletivo. Ele precisa desse contato. Mas como assim? Você concorda comigo que para construir a arca ele podia fazer com o estalar dos dedos? Concorda? Podia, não podia? Podia. Todo o resto veio acontecer, passou a existir através da palavra dele. Mas o que ele fez? Achou graça em um homem da terra chamado Noé. E então ele chama Noé e fala: está aqui a planta, camarada, está aqui, meu amigo. Do que eu quero que você faça, você tem desenho na tua mão. Então comece a fazer. Esta é a prova de que Deus é um Deus de coletividade, não de individualismo. Ele pode fazer sozinho, mas Ele precisa de mim, Ele precisa de você. Mas será que nós estamos dispostos a entregar a nossa vida, a renunciar os nossos sonhos, as nossas vontades, para sermos adoradores de verdade, para adorarmos em meio às dificuldades ou não, quando está bom ou quando está ruim, com a conta vencendo ou não? Eu estou num processo de casamento, né? Hoje faltam exatamente 30 dias para o meu casamento. No caso, dia 12 de maio. E cara, como vai dinheiro, Jesus Cristo? Meu Deus, vai dinheiro, você nem vê da hora que vai, você pega hoje, amanhã já não tem mais nada. E aí fui fechar o fotógrafo e saiu fora do nosso orçamento, mais do que nós imaginávamos. E aí essa semana paguei a decoração e tal, e aí a Charlene olhou para mim e falou: tá, e para dar entrada no fotógrafo, como é que nós vamos fazer? Eu falei: ah, vamos adorar, cara, porque Deus vai abrir a porta, fique tranquilo. Já fez tanta coisa, cara. Fez tanta coisa, tinha 11 mil de dívida para pagar. 2 semanas atrás levantou um varão da igreja e falou: ó, tenho 6 mil aqui. Para você dar uma quietada no teu coração. Glória a Deus. E a prova acontecendo, mas não era para tratar eu, estava tratando eu, estou aprendendo coisas nesse momento. Mas o foco do tratamento era a minha vida. Ela precisava entender que dependente de Deus, Deus faz e nós devemos adorar. Então aumenta o nível de adoração. Nós estabelecemos o nível de adoração. Somos nós que estabelecemos o nível de adoração. Mas cuidado, quando nós estabelecemos o nível da adoração, Deus não aceita nada abaixo daquilo que é o nível que você estabeleceu para Ele. Só que tem uma coisa, aquilo que Deus não aceita, toma cuidado, porque o diabo ele não rejeita. Então é por isso que tem muita gente dentro da igreja fazendo coisas, achando que está fazendo para Deus, e na verdade quem está dando risada, recebendo aquilo é o diabo. Então se prepara, quando você estabelece o nível, se mantenha naquele nível. Não é porque você deixou a sua vida boa, tranquila, a mordomia do seu salário no final do mês, a dificuldade não bateu na sua porta ou está batendo, é que você vai baixar o nível. Porque quando você baixa o nível, Deus deixa de aceitar. Aconteceu com Caim e Abel. Abel estabelece o nível, oferece o sacrifício e Deus aceita. Caim vem em seguida e tenta burlar aquilo que Abel tinha estabelecido como nível. Aí, o que acontece? Deus não aceita. E a escolha de Caim foi errada. Então estabeleça o nível e se mantenha na posição, fazendo a escolha correta, que é a vontade, é a presença do Deus Todo-Poderoso. E aí, amém, fiquei sem dinheiro, cara. Aí tinha que dar R$950 na entrada do fotógrafo. Tinha não, tem que dar. Aí ontem tem aquele trabalho de casais na igreja, né? E agora como a gente está quase pulando de etapa ali, nós estamos acompanhando, aprendendo um pouco. E aí meu primo me ligou: olha, a fulana vai fazer uma cirurgia amanhã e não vai mais poder receber visita tão cedo para fazer um lanche e tal, então eu quero que você venha jantar aqui hoje. Eu falei: ai Deus, vou ter que deixar ele na igreja para ir lá. Eu liguei pro pai e falei: ó, me chamou, cara, e é só hoje que dá, amanhã ela vai operar e tal.
Ele falou, não, vai lá, amém. Aí fomos. Aí veio, nós queríamos entregar um presente de casamento e tal, né? Falei, glória a Deus, né? Vamos ver o que Deus tem preparado para hoje aí, né? Aí vamos lá buscar, daqui a pouco ele entra para dentro da casa, daqui a pouco vem ele e volta com envelope. Aí eu já... Glória a Deus. Aí ele falou, olha, eu orei, cara, e eu tava conversando com ela e tal, e ela falou, vamos dar dinheiro, eles estão com a casa montada. Aí eu falei, é de Deus, cara, isso aí é resposta de oração. Amém. Aleluia. Aí eu peguei o envelope, coloquei no bolso e fui embora. Fui embora, tinha R$700. Glória. Falta só 250. Aleluia. Agora tem que adorar mais um pouquinho, porque a adoração acho que foi por pouco. Glória, Santíssimo. Terceira característica do adorador. Ele não se preocupa com críticas, cara. Talvez essa seja a terceira a característica mais difícil de nós, na posição de adoradores, desenvolvermos dentro de nós. Porque quando Deus falou para mim assim, olha, esse ano eu vou levantar você para quebrar regra, conceito, mas para resgatar e restaurar valores, eu não imaginava como é que ia acontecer. E eu falei, amém, empolgadão, né? Glória a Deus, voltei do retiro abençoado. Falamos já viu aquelas imersões em inglês, que o cara vai e fica um mês fazendo curso de inglês e não fala mais nenhuma outra língua para ele aprender a falar inglês? Nós fizemos isso no retiro. Foram 4 dias na imersão da língua estranha, que nós não falávamos mais nada. Era só falando em línguas os 4 dias. E daí eu saí nas nuvens, né? Caminhando no céu. E aquilo foi uma volta na minha vida. E eu vim empolgadão. E aí Deus falou, conceito quebra, princípio estabelece de novo. Amém, glória a Deus. Vamos quebrar conceito, vamos apagar a luz, vamos trabalhar com esses jovens de maneira diferente, vamos usar a fumaça, vamos fazer isso, fazer aquilo. Porque manter o jovem dentro da casa de Deus, dentro da presença, dentro da casa de Deus é que é complicado. Na presença não, porque a hora que ele tem um encontro verdadeiro com Deus, que ele conhece a presença de Deus, ele não se preocupa mais em sair e buscar isso fora. É isso que você tem que encontrar nessa noite. A presença de Deus. Viver a presença. Porque enquanto nós estamos dentro da casa de Deus, olhando o que está acontecendo ao nosso redor, realmente fica difícil. Porque nós vemos uma coisinha aqui, daí uma panelinha lá. Isso não acontece aqui, cara. Isso só acontece lá em São Paulo. Na minha igreja também não tem. Não acontece. É de Deus. Se nós estamos focados nisso, se nós estamos focados em Jesus, fica difícil ser adorador, cara. De verdade. E a crítica vem. A crítica vem, sabe de onde que vem? Não vem daquele que não tem valor para você. A crítica não vem daquele que está lá fora. A crítica não vem do teu vizinho, apesar que às vezes vem, né, pastor? O som muito alto, aquela coisa arada. Mas na maioria das vezes a crítica vem de quem está do teu lado. Aquele que faz parte da tua família, aquele que faz parte do teu ciclo da amizade, aquele que é próximo de você, que vai na tua casa, que come um churrasco com você, normalmente é dali que vem a crítica. E é por isso que dói. Quanto mais perto de você, mais você sente cutucão, mais você sente cutucada. E nós, na posição de adoradores, não devemos nos preocupar com isso. O verdadeiro adorador não se importa com as críticas, com aquilo que os outros estão falando. Jó estava ali e se manteve firme. E algumas vezes, quem sabe, ele até titubeou, né? Você lê o livro inteiro ali, tem horas que ele... Oh Deus, mas por que isso? Mas ele cria. E ele não deu ouvido aos 3 amigos. Queridos, deixe que falem. Deixe que critiquem. Enquanto você estiver na posição de adorador, enquanto você tiver a certeza da parte de Deus que você está no lugar que Deus estabeleceu para você, enquanto você tiver a certeza que está fazendo a vontade de Deus para a tua vida, vai em frente, rompe, marcha, rompe a barreira, passa por cima da crítica, porque aquele que tem te criticado vai ser o primeiro que Deus vai colocar de joelho dobrado, prostrado na tua frente, para que você comece a interceder, porque pela vida dele a intercessão que vai ter
ter valor diante de Deus é daquele que está te criticando. Assim aconteceu com Jó. Deus recebeu a intercessão porque veio de Jó. Sabe por quê? Porque eles falavam coisa de Deus, daquilo que não era reto. Foi o que Deus falou. Vocês, vem aqui. Vocês vão ter que pegar lá 7 novilhos e fazer um holocausto na presença de Jó. Vocês vão ter que fazer na presença dele. Aleluia. Que se não for na presença de Jó, eu não vou aceitar. Se a intercessão não vier de Jó, eu não vou aceitar. Então, querido, se mantenha na posição de adorador. Continue fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração. Se você tem certeza que é Deus falando com você, faça. Faça, porque Deus vai dizer para aquele que está te criticando, aquele que está se levantando como teu inimigo, apontando o dedo na tua cara, dizendo que não vai dar certo, para você amaldiçoar o teu Deus e morrer. Vai ser o primeiro que Deus vai colocar prostrado diante de você, esperando que você interceda por ele. Entenda, para você não sair daqui dizendo que eu disse coisas que eu não disse. Não é vingança, mas Deus coloca aos teus pés para que vejam que Deus é Deus na tua vida. E assim aconteceu com Jó. Jó intercedeu por eles e Deus recebeu a intercessão porque veio de um homem reto e diante de Deus. Recebeu porque veio daquele que não se desviou em nenhum momento em meio às críticas e em tudo que aqueles amigos criticavam e falavam contra a vontade de Deus. E Jó estava firme, se mantendo na posição, e ele de maneira nenhuma quis sair da vontade de Deus. E aí Deus coloca eles prostrados. Jó intercede e a palavra de Deus diz que tudo foi restituído a Jó em dobro. Tudo foi restituído em dobro a Jó, e ele teve novamente 7 filhos e 3 filhas. Ele teve novamente as cabeças de gado em dobro, os jumentos e as ovelhas em dobro. Sabe por quê, querido? Quando você se mantém na presença, quando você diz: Deus, eu vou adorar, eu escolho Deus, eu quero te adorar em meio à dificuldade, em meio às críticas, em meio a todas as circunstâncias adversas. Deus está olhando para você e está dizendo: esse tocou o meu coração, e agora eu vou levantar e vou tocar a vida dele, eu vou tocar o coração dele, porque ele tocou o meu coração. Eu vou fazer, porque ele sim é um adorador de verdade. Deus não procura adoração, querido. Adoração ele tem no céu, mas a tua adoração toca o coração do Pai, porque você escolhe adorar. Você escolhe deixar a dificuldade de lado. Você escolhe deixar a preocupação do ambiente de lado, e você resolve adorar o nome do Senhor. Aleluia. Quando você escolhe, você tem esse livre-arbítrio, esse direito de fazer ou não. E quando você diz para Deus: Deus, eu vou fazer porque eu quero, é a vontade do meu coração. Eu fico imaginando Deus cutucando um anjo no céu, dizendo assim: olha aí, ó, para tudo, para. Tem um cara trancado no quarto, tem um povo dentro do templo lá em Colombo, e eles estão me adorando, e eu vou ter que descer lá. Peraí, vamos, abre o céu porque eu vou descer. E aí eu fico imaginando os anjos um olhando para o outro meio preocupado e falando assim: Deus, você está doido? O que aconteceu? Olha lá, a bateria é eletrônica, o violão está com a corda arrebentada, a voz é desafinada, está fora do tom, e você diz que foi isso que tocou o teu coração, enquanto nós estamos aqui tocando instrumento de sopro, fazendo vento com a asa aqui, adorando você com a asa. E aí Deus fala: você foi criado para isso, mas ele não, ele escolheu adorar. Então eu vou descer lá,
E por isso, querido, os céus estão rasgados sobre este lugar. É por isso que o Deus Todo-Poderoso está olhando para mim e para você na noite de hoje. Eu quero orar com você, você que entende, que está fazendo a vontade de Deus. Eu quero que você se coloque de pé. E você que ainda precisa ter um encontro verdadeiro com Deus, você que estava, quem sabe, na dúvida, eu quero que você saia do teu lugar e venha até aqui na frente. Eu quero orar com você e eu quero pedir para que Deus rasgue os céus sobre a tua vida, que durante a madrugada você seja despertado pelo anjo, que durante o teu momento com Deus você seja impactado pela presença, e que a partir de hoje você escolha sempre adorar em espírito e em verdade. Entendo, saiam daqui preocupados sempre em tocar o coração de Deus. Não façam como eu. Eu perdi muito tempo da minha vida. Foi um ano. Foi um ano, cara, no exército. Mas para mim foi uma eternidade. Foi muito tempo. Muito tempo. Hoje eu sinto a falta daquele um ano. Quanto mais eu tinha de intimidade com Deus, se naquele um ano eu estivesse despertado